Nesse vídeo daqui vamos falar sobre fundos imobiliários. Para você que acha muito complicado, a minha missão aqui é descomplicar e fazer com que até uma criança seja capaz de entender. Vou falar de como o fundo é criado, quem pode criar um fundo, essas dúvidas que me perseguiam quando eu comecei a estudar sobre investimentos e acredito que podem perseguir vocês também. Bora lá! Imagina que você e um grupo de amigos querem comprar um sítio. Só que esse sítio ele tem um valor muito alto para ser comprado só por um. Aí vocês decidem se juntar para fazer a compra desse sítio. Aí, como vocês não podem ficar usando esse sítio direto, vocês decidem alugar ele. Como vocês todos compraram em conjunto, todos são os donos do sítio, certo? Aí quando vocês alugarem o sítio, todo mundo vai ganhar uma quantia proporcional ao valor que investiu no sítio. É mais ou menos essa ideia nos fundos imobiliários. Então bora lá, para você entender, partir do princípio desde a criação do fundo imobiliário. Como é criado? Assim como na história que eu contei, que o grupo de amigos se junta para comprar o sítio, é reunido um grupo de investidores com a ideia de criar um fundo imobiliário. Só que para a criação desse fundo imobiliário precisa de uma série de coisas. Não é tão simples assim. Uma dúvida que percorria também na minha cabeça é se qualquer um pode criar, se eu, você, nós podemos criar um fundo, né? E a resposta é sim. Só que para isso precisa de uma série de regras. Nós precisamos de um gestor profissional e de um administrador também profissional. Geralmente quem administra é uma empresa especializada, né? E lembrando que esse gestor e esse administrador, eles têm que estar registrados na CVM, que significa Comissão de Valores Mobiliários. A CVM é como se fosse um fiscal. É, na verdade, um fiscal, né? Tudo tem que passar pela CVM. Vai anotando aí, vai anotando. Existem alguns tipos de fundo imobiliário, mas eu vou falar dos três principais, que são fundo de tijolo, fundo de papel e o fundo híbrido, que compõem os dois. No fundo de tijolo são os imóveis, né, tipo shopping, hospital, galpão. Nos fundos de papel são títulos, negociado títulos. Um exemplo é a compra de um fundo que compra CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários. Existe um fundo que compra só esses títulos. Citei o CRI para dar um exemplo, né, para ficar mais fácil de entender. E o híbrido, que tem imóveis e também compra títulos. Tudo isso é definido na construção do fundo. Antes do fundo ser criado, ele precisa já ter tudo isso definido. Se ele vai ser um fundo de tijolo, se ele vai ser um fundo de papel, ou se ele vai ser um fundo híbrido. E como é para ele chegar a ser listado na bolsa? Como é que ele chega ali na bolsa de valores? É como uma mágica, ele só aparece na bolsa de valores do nada? Não, ele precisa passar pelos procedimentos. Já foi aprovado pela CVM, já tem o teu administrador, o teu gestor, tudo. Agora tu manda umas documentações para a Bolsa de Valores. Aí a Bolsa de Valores vai analisar essas documentações. Se tiver tudo em ordem, o fundo começa a ser negociado ali dentro da Bolsa. Agora, para desembaralhar, se ainda estiver parecendo um pouco complicado. Para a criação do fundo, ele precisa ser registrado na CVM, fazer a emissão das cotas, fazer o registro na Bolsa de Valores, mandar as documentações. Aí, após a aprovação da Bolsa de Valores, que eles começam a ser negociados lá dentro. E uma dica que eu dou, agora baseada em mim, na minha experiência, para você que está começando a estudar agora, já deve ter ouvido que o principal, e antes de tudo, de começar a investir, você tem que montar uma reserva de emergência. Só que sabemos que isso, para alguns, vai demorar muito mais tempo do que para outros, né? Como seria o meu caso. Por isso que eu comecei a me aprofundar, a estudar, para durante esse período de eu estar montando a minha reserva, que não deixa de ser um investimento, você está investindo ali para ter uma segurança, né? Para durante esse período de você estar montando ali, você já buscar conhecimento das outras coisas. Para quando você de fato começar na renda variável, você já está apto, já ter noção do que está fazendo, entendeu? Para não só seguir diquinhas por aí, só copiar e colar o que os outros têm para falar, o que os outros dizem para você fazer. Então, durante esse momento de você estar montando sua reserva de emergência, já vai estudando para você ter noção do que fazer
quando começar. E para quem não sabe o que é uma reserva de emergência, eu tenho um vídeo aí no canal falando sobre. Essa dica para pessoas que, assim como eu, não tem dinheiro, né, para pagar um gestor. Mesmo as pessoas que têm dinheiro para pagar o gestor, para cuidar ali da sua carteira, eu acredito que tem que saber um pouco ali. Tu não pode estar entregando teu dinheiro sem saber para onde ele está indo. Só entregar e confiar assim de 100%. É bom tu ter noção. Se essa dica fez sentido para ti, eu te convido a se inscrever no canal e curtir. Para de ter o coração peludo, não custa nada. Espero que esse vídeo tenha agregado aí no teu conhecimento e que Deus nos abençoe. Tamo junto, até o próximo.